Fala, meu querido, tudo tranquilo, tudo beleza? Espero que você esteja bem, espero que você esteja estudando bastante e principalmente aprendendo muito, né? O importante é aprender, estudar e cada vez melhorar aí o seu conhecimento em cima da matemática e principalmente de equações do segundo grau. Né? Veja, uma coisa que você vai usar ao longo de todo o nono ano e vai aplicar muito no ensino médio. Veja, no ensino médio você vai usar em física, vai usar em matemática, vai usar em química. É uma aplicação muito vasta, por isso que é importante entender agora e não levar nenhuma dúvida aí para o seu ensino médio que está chegando lá. Está mais pertinho do ensino médio do seu ensino fundamental, ok? Então tivemos uma lição de casa, vamos resolver a nossa lição de casa. Temos aí duas figuras geométricas, né? Temos um quadrado, né? Esse quadrado é de x por x, e temos um retângulo que é x vezes y. Então lembrando o seguinte, a nossa área do quadrado é lado ao quadrado. Então a nossa área do quadrado, que seria lado ao quadrado aqui, vai ser x ao quadrado. Já a nossa área do retângulo a gente sabe que é base vezes altura, né? A nossa base aqui é o y e a nossa altura é o x. Então eu tenho lá y vezes x. Aí o problema está me dizendo o seguinte, que a soma dessas áreas é 119 centímetros quadrados. Mais uma coisa que você tem que prestar atenção. Temos uma unidade agora de área, então teremos também uma unidade de comprimento, né? Se a área está em centímetro quadrado, o comprimento vai estar em centímetro. Aí, voltando aqui para a situação, ele está dizendo que a soma das áreas, ou seja, x ao quadrado, mais, eu só vou alterar a ordem aqui, mas não muda nada no contexto. X vezes y é igual a 119, ok? Pois bem, eu tenho uma equação, né? Eu tenho uma equação representada aqui e eu tenho, na verdade, duas incógnitas. Do jeito que está, eu não conseguiria resolver, mas o problema me dá uma situação, me dá uma nova equação. Ele diz que y menos x é igual a 3. Ora, se y menos x é igual a 3, o que eu posso fazer nessa segunda equação? Eu posso isolar o y. Se eu isolar o y, vai dar y igual a 3 mais x. Então aqui eu tenho a minha segunda equação. A partir do momento que o y está isolado, duas coisas acontecem. Eu posso substituir no lugar do y aqui, e aí eu vou ter uma única equação em x, e o y também está esperando o x aqui. A hora que eu encontrar o valor do x, eu determino o valor do y. Então, vamos substituir aqui. Fica lá, x ao quadrado mais x que multiplica. Aonde tem y, eu coloco 3 mais x e eu igualo isso a 119. Veja que a gente está caminhando para uma equação do segundo grau, aonde eu tenho aqui x ao quadrado mais 3x mais, eu vou fazer agora essa multiplicação, mais x ao quadrado igual a 119. Então o que eu fiz? Eu substituí o y no lugar dele aqui, aonde tinha y eu coloquei 3 mais x. E agora eu apliquei aqui a propriedade distributiva. X vezes 3, 3x e x vezes x, x ao quadrado, ok? Então agora eu tenho que ordenar os termos para chegar à minha equação do segundo grau. Para eu ordenar esses termos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no cantinho, depois a gente apaga para continuar a nossa resolução. X ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho lá 2x ao quadrado, mais 3x, e o 119 eu vou passar ele subtraindo. Então, menos 119 igual a 0. Ok? Então, chegamos à nossa equação do segundo grau. Pena que não dá para simplificar, né?
eu não consigo simplificá-la aqui, eu não consigo encontrar um elemento que fosse simultaneamente divisor de 2, de 3 e de 119. Então temos a nossa equação pronta, eu vou apagar essa parte daqui para a gente terminar a solução dela. Então, vou pegar aqui o apagador para que a gente possa dar sequência aí e resolver. Então vamos lá. Ficamos com, primeiro, vamos calcular o nosso delta. O nosso delta fica b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta fica, o b vale 3, então nós temos lá 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 2, e o c, que vale menos 119. Ok? Então, chegamos a um delta que é 3 ao quadrado, 9, menos com menos mais, aí 4 vezes 2 vezes 119, vou fazer de cabeça, dá 952, ok? Você viu que eu tenho uma colinha ali já com valor para a gente ganhar tempo. 952, beleza? Então, meu delta vai ser 9 mais 952, eu tenho lá 961, beleza? Agora, o que eu faço? Com delta em mãos, eu vou para a resolução. Eu tenho lá menos b, mais ou menos a raiz do delta por 2a, ok? Então, menos b, cuidado que meu b vale 3, então eu tenho lá menos 3, mais ou menos a raiz do meu delta, que é 961, por o 2a, que é 2 vezes 2. Beleza? Aí o que vai acontecer? Menos 3, mais ou menos 31, né? 31 é a raiz de 961 por 4. Agora tem um detalhe, a gente está buscando o valor de x. Lembre que o valor de x, ele configura a dimensão de um quadrado. Significa que ele não pode ser negativo. Eu não posso considerar o valor negativo. Por exemplo, aqui eu tenho menos 3 menos 31. Daria menos 34 por 4. Então, esse menos 34 por 4, eu não vou nem resolver. Okay? Eu não vou nem resolver porque vai dar um número negativo. Agora, se eu pegar aqui, menos 3 mais 31. Menos 3 mais 31 é 28. 28 por 4 é 7. Então, eu cheguei ao valor de x, que é 7. O que falta para eu descobrir o y? Basta eu substituir aqui. Então, o meu y vai ser o meu x, que é 7, mais 3. Então, o meu y vale 10. Beleza? O que o problema está pedindo para nós? Ele está pedindo a área das figuras. Então, veja, o quadrado ele tem um lado x. Se esse quadrado ele tem um lado x, a hora que eu pegar o meu x, que vale 7, e elevar ao quadrado, eu vou encontrar uma área de 49 centímetros quadrados. Beleza? E a área do retângulo é x vezes y. Veja que o meu x vale 7 e o meu y vale 10. Então, ficaria lá 10 vezes 7, eu tenho aqui 70 centímetros quadrados. E tem uma coisa interessante, eu consigo fechar o meu raciocínio pensando que a soma dessas áreas que eu encontrei tem que dar 119. Né? Ou seja, 70 mais 49, 119. Ok, meu querido? Espero que você tenha entendido, né? É um problema que envolve geometria, né? É muito comum a gente trabalhar com a equação do segundo grau, uma situação que acabe levando a uma equação do segundo grau para resolver. A princípio nós tínhamos um problema que envolvia dados que eu não conhecia, dimensões que eu não conhecia, né? O lado do quadrado é a altura e o lado ali do retângulo, mas eu acabei tendo que usar uma equação do segundo grau para isso. Outro detalhe importante,
Você viu que nós tivemos que desconsiderar uma medida negativa que para a equação do segundo grau ela não está errada. Mas como se trata de uma dimensão de um comprimento, não pode ser negativo. É a mesma coisa se fosse um tempo, também não poderia ser negativo, ok? Vamos agora para a nossa próxima questão aí, para nós resolvermos aí a situação. Então olha o que ele fala ali. Eu vou dar um tempinho para você ler, né, a equação e a gente vai apagando aqui e vai resolvendo. Então vamos lá? Veja o que acontece ali. Eu tenho o seguinte, eu tenho x menos 1 sobre x igual a 15 sobre 4. Veja, o que eu tenho que lembrar aqui, meu querido? Eu tenho que tirar o mínimo, eu não posso trabalhar com essas duas frações. No caso, quando ao tirar o mínimo, eu tenho um valor, uma incógnita, o que seria esse mínimo, né? Esse mínimo meu seria 4 vezes x, ok? Então, o meu mínimo entre 4x e 1, lembrando que aqui eu tenho um elemento neutro que fica escondidinho ali na divisão, o meu mínimo entre 4x e 1 é 4x. O que vai acontecer? Se eu trabalhar com esse mínimo dos dois lados da igualdade, eu posso, de uma maneira simplificada, cortá-lo, né? Então vamos lá. 4x por 1, 4x. Lembre-se que eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então 4x divididos por 1, 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x divididos por x é 4, vezes 1, menos 4, ok? E 4x divididos por 4 é x, vezes 15, 15x. Então o que eu fiz? Tirei o mínimo, né? Trabalhei com o 4x, trabalhei com o mínimo os dois lados da igualdade para que de uma forma simplificada eu possa cortá-lo, né? Então, 4x divididos por 1, 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x divididos por x, 4 vezes 1, 4, e aqui 4x por 4x. Agora eu corto e o meu objetivo agora é deixar a equação ordenada para eu identificar o A, o B e o C. Então ficamos lá com 4x ao quadrado, menos 4, menos 15x, igual a 0, ok? Agora eu vou deixar só na ordem correta. Qual é a ordem correta? É o termo em x ao quadrado, o termo em x e o termo independente de x. Beleza? Aí chegamos à seguinte situação. Eu tenho um A que vale 4. Esse é um cuidado que vale a pena você prestar atenção. É muito comum a gente ter o A valendo 1. E às vezes a gente vai resolver e manda direto. Cuidado, o meu A vale 4. Né? O meu B vale menos 15 e o meu C vale menos 4. Tá aí? Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse lado, a gente já chegou a essa conclusão, para a gente poder resolver com calma aquela equação ali do segundo grau. Então primeiro, eu vou resolver o meu delta. Então vamos lá. Quem é o meu delta? O meu delta é b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, como é que ficaria meu delta? O b vale menos 15, então eu tenho lá menos 15 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 4, beleza? Então aqui vai ficar o meu delta 15 ao quadrado, 225, menos com menos mais 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Beleza? Então eu tenho um delta que é 225 mais 64, 289. Agora basta eu aplicar em Bhaskara, né? Eu tenho lá menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta por 2a.
Beleza? Então chegamos à seguinte conclusão. Muito cuidado com o sinal negativo. Então menos b é menos 15, mais ou menos a raiz de 289 por 2 vezes a, cuidado também, 2 vezes 4. Ok? Então, menos 15 eu fico com mais 15, mais ou menos a raiz de 289 é 17 por 2 vezes 4, 8. Agora que eu dou aquela paradinha e percebo que ele está dizendo o seguinte, que a minha solução está dentro dos reais positivos. Então, eu tenho que desconsiderar o valor negativo. Aonde surgiria o valor negativo? Mais 15 menos 17. Mais 15 menos 17 dá menos 2. Menos 2 por 8 daria menos 1/4. Então, eu não considero esse valor aqui. Aí, o que vai acontecer? 15 mais 17 é 32. 32 por 8 daria 4. Beleza? E aí eu chego à conclusão de que o valor aqui, a resolução dessa questão, o x vale 4. Ok, querido? Então, um abraço para você, um bom estudo, até um próximo encontro. Espero que você tenha entendido a nossa sequência de resolução de exercícios aí da parte de equação do segundo grau. Ok? Até uma próxima e até um próximo encontro.